E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Hoje para falar aí da PEC 206 aí que está procurando aí a tramitação, certo? É o seguinte, vamos lá, eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Vamos lá de forma direta falar isso aqui rapidinho para vocês entenderem o que é essa PEC 206 e fazer as suas terceiras, suas críticas, certo? Ela é uma proposta emenda à Constituição, então vocês sabem, não preciso ficar explicando isso com tanta veemência, né? Que quando se fala em PEC, a gente está falando de uma proposta de emenda constitucional. Ela ainda não é a lei, tá? Que foi apresentada à Câmara dos Deputados. E esse texto estava na pauta aí de segunda-feira, na verdade, da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara, da CCJ, mas depois eles falaram que não será discutida essa semana. Porém, ela vai voltar a ser discutida. Ela é proposta pelo deputado do União Brasil. Deixa eu pegar o nome dele aqui para vocês, que acho que fica o general Peternelli, da União Brasil, né, do Partido União, só que a versão União Brasil de São Paulo. E o que diz essa PEC? Ela propõe o pagamento de mensalidade em universidades públicas, tá, para estudantes. Só que é o seguinte, como assim? A proposta da PEC aí, da emenda constitucional, diz que serão para estudantes, essa proposta de mensalidade serão para estudantes que têm condições de pagar a universidade. Estudantes que não têm condições de pagar a universidade continuam o ensino gratuito, tá? Vamos lá, eu vou colocar aqui para vocês na tela o que seria essa mudança, porque a Constituição brasileira, no artigo 206, ela garante a gratuidade do ensino aqui para a gente. Vamos lá. O artigo 206, inciso 4 da Constituição ficaria dessa forma, se fosse aprovado. O federal passa com a seguinte redação. 4, né? Inciso 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ressalvada a hipótese do artigo 207. Ficaria assim, então é uma ressalva, teríamos uma ressalva. Aí enquanto o dilate, chegaríamos no artigo 207, tá? O artigo 2 ali que vocês estão vendo é porque é o artigo da PEC, né? 207 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo. Parágrafo 3º. As instituições públicas de ensino superior devem cobrar mensalidades, cujos recursos devem ser geridos para o próprio custeio da própria universidade, garantindo-se a gratuidade àqueles que não tiverem recursos suficientes. Aqueles que não têm condições ficam gratuito, mediante a comissão de avaliação da própria instituição. Então a própria instituição vai definir quem deve pagar e quem que não deve. E respeitados os valores mínimos e máximos definidos pelo órgão ministerial do Poder Executivo, o valor da mensalidade. Eu estava lendo mais aqui, eu vou deixar as reportagens que eu peguei, né, essas matérias para poder ler, que o cálculo, a proposta da PEC para os valores das mensalidades é uma média de acordo com as universidades privadas da região, tá? Então, é uma proposta que fala assim, universidades privadas da região, sendo o valor mínimo dessas mensalidades a metade disso, tá? Então você tem que fazer uma média das universidades privadas da região e falar assim, vai ser o valor da universidade pública, na média. E o mínimo para ser cobrado seria a metade desse valor, dessa média, tá bom? Essa é a proposta. Lembrando, a própria universidade vai definir quem tem a renda para pagar ou quem não tem, e a despesa seria para o próprio custeio da universidade. Então, assim, é uma forma também que você tem de enxugar um pouco também essa máquina pública. É uma proposta aí, porque fala assim, o Estado vai mandar menos dinheiro, ou lá na frente, tá? Isso aí é o que eu estou falando. Enquanto vocês aí vão gerindo aí custeio, despesas da universidade com essas mensalidades. É o que eles estão pensando. Agora,
O que a gente tem que pensar nisso? Quando a gente fala, acho que dá um processo de confusão aí nessa PEC sobre a relação público-privado. A universidade pública, é direito de todos e todas, certo? E quando a gente fala direito de todos e todas, quando a gente fala isso, eu falo assim, as pessoas que às vezes eles vão julgar que têm condições de pagar essa universidade, as pessoas que eles vão julgar, podem ser, são de uma classe média. Mas será que a classe média tem condições de colocar mais coisa no orçamento? A classe média no Brasil é uma classe média decadente há muitos anos, sabe? A classe média que paga suas contas, às vezes consegue comprar as coisas a prestações. Você vai acrescentar mais isso? E outra coisa, independente disso, não é direito? Universidade pública é universidade pública. E outra coisa, como ficaria o sistema de vestibular? Sabe? Você, por exemplo, que passa aí a tua vida, você paga cursinho, você se rala, você passa a vida estudando pela internet, sabe? Ou estudando em casa através de livros e tal, para conseguir uma vaga na universidade pública. Será que você vai ter o mesmo ânimo, por exemplo, para fazer um vestibular? Como que seria o sistema de vestibular para isso? Você teria o mesmo ânimo? Essa proposta certamente reduziria, sabe, o número de pessoas tentando entrar na universidade pública. Enfim, são coisas que ainda são muito nebulosas, que a gente precisa ver, mas vocês querem saber o que eu acho? Universidade pública é para todos e todas. Então, essa PEC não deveria existir, na minha opinião. Mas essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, passei aqui os textos básicos para vocês, só essa informação, eu vou ficando por aqui. Ela é excludente. Amo vocês de coração, grande beijo, fui!